Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula dos Heróis da Fé, baseado no livro de Hebreus capítulo 11. Amém? Gostaria de ler uma palavra aqui que está em Hebreus 11, versículo 32. Menciona assim a palavra: E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Amém? Aqui no livro o apóstolo fala pouco a respeito de Gideão. E por isso nós vamos ler lá no livro de Juízes, capítulo 6. Amém? Sobre Gideão, um grande homem de Deus. Amém? Para nós entendermos um pouco a leitura bíblica, eu vou falar um pouco de Gideão aqui para vocês, que se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás o Ebezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor, é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Amém? Queridos, aqui foi um chamado de Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar porque os medianitas subiam contra o povo de Israel para roubar aquilo que o povo tinha plantado. E Gideão usou de estratégia para malhar o trigo dentro do lagar. E quando logo Deus o chamou, falou que ele era um homem valente. Amém? O que nós tiramos de ensino para nós nos nossos dias de hoje? Se Deus te escolheu, se escolheu a mim, é porque Ele viu algo bom dentro de você. Ou você é corajoso, você é valente, ou você é persistente. Você não é derrotado. Deus viu algo bom dentro de você, como viu Gideão. Amém? Porque naquela grande nação, Deus escolheu Gideão para ser o juiz e o líder daquele povo numa grande empreitada militar. Amém? Queridos, vou falar um pouco também de Gideão. A princípio, Gideão significa aquele que corta com uma espada, ou aquele que corta com um montante. Queridos, o nome dele já significa que ele vai ser um guerreiro, ele vai cortar a espada e ele vai liderar povos. Montante, que significa bastante gente. Esse nome provém do hebreu, a partir do grego Gedeon. Ele foi Gideão ou Jerubbaal. Era um líder militar, juiz e profeta, que, apesar de diversas dificuldades, ele venceu uma grande batalha, queridos. A princípio, quando ele arrebanhou o povo, ele fez a convocação, veio 33 mil homens de guerra de Israel. Só que Deus falou para Gideão: ainda tem muita gente. O que nós tiramos desse princípio, queridos? Que às vezes não é na multidão que Deus quer operar. Não é na quantidade, sim na qualidade. Às vezes, muitas pessoas atrapalham o propósito. Porque Deus não age assim. Aí Deus fez alguns testes para aquele povo e pediu para Gideão fazer. Pediu para aqueles que fossem medrosos e covardes se manifestassem. E se manifestaram. E a palavra do Senhor diz que Ele não se agrada daquele que olha para trás, daquele que volta do caminho. Amém? Então, muitos voltaram quando fez isso. Aí Gideão perguntou: Deus, tá bom? Posso ir contra os medianitas? Deus falou: ainda não. E foi um processo interessante. Que ele foi aquele que beber como um cachorro no leito do rio, mande de volta. Mas aquele que se
agachar, dobrar o seu joelho, beber e ficar em sentinela, observando, esse vai contigo. Resumindo, queridos, em 33 mil, ficou apenas 300 guerreiros, que foram junto com Gideão para pelejar. E ele saiu vitorioso dessa batalha. Ele derrotou os medianitas e também os eframitas, 2 povos, e derrotou os seus reis, e voltou como um herói. E o povo clamava, gritando: Gideão, que era o líder, que eles queriam que Gideão fosse rei de Israel. E o que eu aprendo também na história de Gideão, interessante, que tem o despojo quando você conquista uma batalha, eles pegam os pertences de ouro, tudo de valor e ficam para si. E Gideão pediu apenas um pouco de ouro. Mas o povo queria que Gideão reinasse sobre eles. Mas Gideão não quis. Gideão falou não. Que o povo gritava: que você reine sobre nós, o seu filho e o filho do seu filho reine sobre nós. Mas Gideão falou não. Nem eu reinarei, nem meu filho, nem o filho do meu filho. Quem reinará sobre vós é o Senhor Deus. E às vezes, nossos queridos, nós vemos nos dias de hoje que esses princípios se perderam. A humildade de Gideão, a humildade do povo. Às vezes o povo pensa que é pela força do seu braço que você conquista as coisas. Não, é pela força do braço do Senhor. E Gideão nos mostra uma grande humildade aí. Por quê? Ele poderia reinar. O povo queria. Mas não era esse o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Ele foi um líder militar. Ele foi um juiz. E ele era um profeta. E aquele ouro que ele pegou para si, ele fez uma estola sacerdotal para deixar para o povo, para um sacerdote. Nem isso ficou para Gideão e deixou na cidade natal dele. Amém? Queridos, há uma frase de Gideão muito interessante, que também está no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 17. A palavra diz assim: olhe para mim e faça como eu. Interessante, né? Gideão, ele falou com autoridade para o povo assim: ei, olhem para mim e faça como eu. E ele mostra para nós o que ele fez. Que ele foi fazer o propósito que Deus tinha preparado para ele, aquilo que Deus tinha preparado, e não além. Às vezes nós fazemos aquilo que Deus não permitiu. Por isso que às vezes nós quebramos a cara. E sabe onde essa frase está colocada, meus queridos? Está colocada numa base de treinamento dos principais oficiais de Israel, até hoje. Uma frase de Gideão, que é tirada da palavra de Deus e colocada naquela base militar, para vocês verem o respeito e a consideração que esse homem de Deus, por ser herói daquela nação, tem até hoje. Queridos, esse foi um dos grandes heróis da fé, Gideão, um líder, um profeta, um juiz e um herói. E não foi vaidoso. Amém? Que essa palavra fique no coração de vocês como está ficando no meu. Porque Deus vê um propósito dentro de você. Ele vê um objetivo. Às vezes você fala: não sou corajoso, mas você é persistente. Ah, eu não sou persistente, mas você não teme o inimigo. Amém? Deus viu algo bom dentro de você e quer usar isso. Não tema. Deus falou para Gideão: pois sou contigo, homem muito corajoso. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.